Aí tinha assim um trabalho de... Como que era o trabalho para... Tipo, um recrutamento, vamos dizer. Ah, sim, sim. Aí então acabou o seguinte, que eu conhecia o partido já atuando, mas tinha também esse professor que eu achava, além de ser muito competente, acho que ele muito centrado, muito convincente, então eu ficava por ali. Mas na verdade, o PCdoB tinha uma vida de movimento estudantil muito maior, muito mais proativa. Daí tinha uma corrente do partido que chamava Viração. Então eu entrei na Viração. Aí eu passei a conhecer outras pessoas da Viração. Na verdade, a primeira pessoa que eu vi não foi nem Henrique. A primeira pessoa que eu vi foi na minha matrícula, foi Renildo Calheiros, o atual prefeito. Na minha matrícula, Renildo estava com megafone fazendo uma agitação. E eu não me lembro exatamente qual era... Ele era o presidente do DCE, né? Ele era o presidente do DCE, mas eu não me lembro exatamente qual era o contexto do momento, qual era a reivindicação, qual era as bandeiras, eu não me lembro exatamente. Não, direta já foi comigo. RU, essas coisas. Eu não me lembro exatamente. Eu acho que era só as bem-vindas, as boas-vindas, né, aos calouros. Então eu já conheci Renildo nisso e conheci Henrique no ônibus. E a minha colega já dizia, olha, você vai gostar de Renildo e você vai gostar de outro. O outro era Raul Henrique. E Raul era da engenharia, Renildo também era. Renildo era geólogo, porque eu já estudava geologia, e Raul Henrique estudava engenharia civil. E foi Raul, inclusive, que me convidou para eu me candidatar a primeira vez no movimento estudantil, para ser delegada da União dos Estudantes de Pernambuco. Então, eu entrei no segundo 84 e já entrei sendo candidata a delegada da União dos Estudantes de Pernambuco. E Henrique me chamou para ser do DA, e daí eu entrei no DA, era 2. E assim eu fiquei na Viração. De 84 até 87 eu fiz movimento estudantil. Fui para o DA, fui para o Congresso da UEP, fui para o Congresso da UNE, que elegeu o Renildo presidente. E fui. E em 87 é que eu entrei no PCdoB. Então, dali para cá, eu acho que essa era uma época do colégio eleitoral. Quem não ia para o colégio eleitoral. O Congresso da UNE, na época de Renildo, foi polarizado com essas opiniões. O que fazer? Ser contra o colégio eleitoral, ser a favor do colégio eleitoral, e a Viração, e por trás, óbvio, o pensamento do partido nisso. Quer dizer, por trás não quer dizer por trás, não, é pela frente mesmo. Era apenas uma organização de juventude que tinha influência, né, do PCdoB e que refletia o pensamento do PCdoB, acho que era mais amplo e tal. Então, era essa opinião que polarizava com a juventude do Partido dos Trabalhadores, que defendia não ir ao colégio eleitoral. E a gente defendia. E depois, né, isso era exatamente essa época. O que fazer, que era uma transição, né, da ditadura militar. Agora, assim, na UFPE, vamos dizer, porque havia lutas específicas e lutas gerais, né? Você poderia definir quais eram as lutas específicas, assim, mais da UFPE? Olha, tinha problemas permanentes no RU, no restaurante universitário, seja pelo preço, seja pela qualidade. Tinha também em relação à situação da Casa de Estudantes, a luta para que a Casa de Estudantes tivesse uma requalificação, uma situação melhor para os estudantes. Eu me lembro que a gente vivia muito a Casa de Estudantes da UFPE, que teve um caso, acho que foi nessa época que Renildo ainda estava lá, que um estudante se suicidou. Então, era permeado por isso. E todas as outras pautas específicas.
essa questão, área 2, a reprovação era altíssima. Nós tínhamos, aí tinha muita reclamação da didática dos professores. Então era muito permeada por isso, da grade curricular, de perfil do professor, de RU, de eleição direta, a bandeira da eleição direta para reitor. E foi nessa época justamente que teve a primeira eleição, né? Primeira tentativa de eleição direta de Paulo Rosas. Né? Eu acho que depois não era paridade e que depois até não foi homologado, não foi escolhido pelo presidente da República o mais votado. Esse era o ambiente da universidade, né? A luta pelas eleições diretas para reitor e essas outras da... Agora, você se lembra se nessa época teve a candidatura do Paulo Rosas para a Casa Central? Teve a candidatura do Paulo Rosas, exatamente nessa época. Eu acho que o Paulo Rosas foi a primeira candidatura da luta pelas eleições diretas. Justamente. Foi o Paulo Rosas. Primeiro grupo também que disputou, né, que tentou chegar à reitoria. Ficaram tentando até o reitor Amaro. Que é o Sérgio Rezende veio. O Sérgio Rezende também foi. O Sérgio Rezende era uma candidatura mais independente, autônoma, não fazia muito parte da polarização política dentro da universidade. E os estudantes se envolviam, né? Se O movimento estudantil. Sem dúvida que foi Amaro, porque teve Mozart, que foi eleito e tal, mas o Amaro foi do nosso campo, né? O primeiro reitor de esquerda, que foi, acho que um pouquinho depois de eu e João Paulo nos elegemos aqui. 2003, foi eleito em 2003. Ele? Então a gente foi antes, a gente foi 2000. Agora, Luciano, o debate político da época, nessas questões nacionais, e também acho que permeava muito a questão entre os grupos também, havia uma disputa muito grande. Você poderia falar quais grupos principais disputavam o movimento estudantil na UFPE? O movimento estudantil era a Viração, PCdoB, que era influência do PCdoB, mas era muito mais amplo, porque muita gente não era do PCdoB. Eu ainda peguei Travessia, que era a corrente de uma das tendências do PT. Eu ainda peguei a Polop em nível nacional. Aqui eu não conhecia a Polop. Eu ainda vi como é o nome dele, meu Deus, que era um grande orador, muito eloquente, muito convincente, que foi para Moscou, que tem o nome Apolinário. O Apolinário é de São Paulo. Agora está fugindo. Era porque quando eu entrei no Mauro Chatil, Renildo ainda era do DCE, mas aí Renildo foi para a UNE. E esse ciclo já estava se encerrando, que era esse menino, que até hoje é uma grande referência naquela época, e era do PCD. Ele é bem gordo. Eu ainda tive assim, ainda tive presença de Pedro Laurentino, influenciando o MR8, mas era uma coisa assim, já no novo ciclo, já era no final de. Não era final de rama, como dizem, né? Foi presidente da UAT, né, Pedro? Então. O PT sempre rivalizava. Aí tinha Travessia, que hoje é advogado do
Sindicato Metalúrgico, não sei se está mais no Sindicato Metalúrgico. Tinha Travessia, tinha o PRC. Na minha época, porque eu peguei uma transição do ciclo da geração de Renildo para a minha. Para a minha, não existia mais 8. A de Renildo ainda tinha 8. A gente não tinha mais MR8 na Universidade Federal de Pernambuco. A gente só tinha viração, o PCD praticamente. Tinha pouquíssima influência, se contava nos dedos, né, os militantes que atuavam na Constituinte. E tinha a corrente de dentro do PT, que era o PRC. Essa era a mais forte que tinha na universidade. Foi que fez sucessivos presidentes da CE, Paulette, depois Sheila, depois o irmão de Sheila, Sávio. Foram 3 gestões seguidas, lideradas pelo PRC. Agora, o PCdoB, por exemplo, no movimento antigo, sempre teve uma disputa com o PT. Foi. Por incrível que pareça. A polarização principal sempre foi com o PT. É porque são os partidos políticos que procuram ter vida orgânica, né? Procuram ter vida nas lutas, nas frentes de massa e não tem muito jeito quando você vai ver, porque a direita nunca se organizou, quer dizer, já se organizou. E principalmente dentro da faculdade de Direito. Eu acho que é a única faculdade. Teve também época na FICAP, na administração da UPE, mas enquanto de maneira mais organizada e assumida e explícita, a direita sempre teve dificuldades, principalmente da ditadura para cá, não sei antes direito como isso se dava. Porque, por exemplo, Marco Maciel já foi presidente da UEP, eu considero que houve momentos antes da ditadura que o movimento estudantil tinha uma polarização mais à esquerda e direita. Como a direita, principalmente pós-ditadura, não tinha, se tinha, não se, e tem, óbvio, porque é um pensamento e está espalhado em todo lugar, mas não era organizado, nem assumido. Era uma situação meio envergonhada. De vez em quando, nas disputas eleitorais, é que aparecia uma juventude que fazia campanha para os candidatos de direita e tal, mas era uma coisa assim que não tinha vida perene no movimento estudantil. Nem na UEP eu acho que a direita passou a não ter mais. Nem na UEP. Eu ainda peguei uma fase, que foi o Julinho. Julinho, que foi presidente da UAB. Julinho era do PFL jovem, né? Mas exatamente na faculdade de Direito, era o que tinha. O resto. A última, quando eu cheguei, a presidência da UEP era de Bia, Gleuga. Ela hoje mora no Rio de Janeiro, era do PCdoB. E depois nós perdemos a UEP para Alexandre, que é hoje secretário de Eduardo Campos, da área de planejamento. Isso mais ou menos quando? Isso foi mais ou menos. Isso foi em 85. Que foi exatamente quando eu fui eleito para o Congresso da UEP, em 84. Aí era a Bia presidente e depois veio o Alexandre.